Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de saber se o relatório Focus ou o mercado financeiro melhorou as suas projeções ou piorou as projeções. Não vou dar spoiler, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a gente também vai conhecer as expectativas desse mesmo mercado para a Bolsa no final da semana, mas já adianto, na semana passada o mercado errou e errou feio suas projeções. Vamos ver o que está sendo esperado para essa semana agora, mas a gente vai passar por outros assuntos importantes também. Vamos falar das bolsas asiáticas, o que aconteceu por lá, a abertura do mercado aqui e outros assuntos aí com vocês. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira, aquele dia que a gente quer saber se o mercado teve um bom fim de semana, mas acho que o mercado torce para o Flamengo aí, porque, pelo amor de Deus, o mercado tá bem azedo aí, mais uma vez, tá reclamando, querendo alta de juros aí, o mercado tá chatinho essa semana, a gente vai explicar a narrativa e o porquê. Mas também vamos falar do termômetro da Bolsa, vamos ver como que as negociações salariais se desenrolar aí no mês de agosto, mas eu acho que a gente já pode ir para a nossa agenda, né, Débora? Vamos ver o que o nosso telespectador vai enfrentar nesse dia de hoje? Bom, hoje temos aí uma agenda bem repleta, bem recheada aí por dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Eles estão tomando boa parte da agenda com seus pronunciamentos. Além disso, a gente tem PMIs no radar, já saíram os PMIs da Europa e agora perto das 11 horas, os PMIs preliminares, né? Então aquela primeira leitura prévia lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, 8h25, saiu o relatório Focus semanal. Então esse já velho conhecido nosso, que traz as expectativas do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos. A gente vai falar sobre ele, vamos passar os principais pontos de mudança no Focus. Ele saiu, como eu falei, 8h25. Em seguida, 9 horas no Reino Unido, o presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, vai discursar ali em um seminário na Universidade de Londres. 9h30, o Índice Nacional da Atividade do Fed de Chicago foi divulgado. Aqui divulgados são referente ao mês de agosto. Em 10h30, a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, participa de uma conversa aí numa reunião anual da Iniciativa Global Clinton 2024. 10h45, como já adiantei, saíram os PMIs, índice dos gerentes de compras, que todos os três índices saem hoje, mas como eu falei, numa leitura prévia. Industrial, composto de serviços dos Estados Unidos, lembrando que não está aqui na agenda, mas a zona do euro e Reino Unido já divulgaram o índice dos gerentes de compras e eles acabaram frustrando as expectativas, então isso trouxe um pouco de dúvida em relação à atividade econômica da Europa de uma forma geral. E às 11 horas, a gente tem aí o Ministério do Planejamento e Orçamento detalhando uma coletiva daquele quarto relatório bimestral da avaliação das receitas e despesas que saiu na sexta-feira. Em seguida, a gente tem Fed de Chicago, aí, dirigente do Fed de Chicago, participando de uma conferência anual da Associação Nacional de Tesoureiros Estaduais, presidente do Fed de Minneapolis, participando de um evento lá em Kansas City. Então, como eu falei, hoje vários dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos participando aí de outros eventos e pronunciamentos que devem ficar no radar, até pelas incertezas criadas na condução de política monetária dos Estados Unidos. 15 horas sai a balança comercial semanal, também velha conhecida nossa, na agenda da segunda-feira, e a diretora do FMI vai participar de um summit climático promovido pelo Washington Post. Já no fim do dia, o Japão divulga os seus índices dos gerentes de compras, então industrial, composto de serviços, na leitura preliminar ainda. Então aqui esses dados que vão tomar mais a agenda realmente são os PMIs preliminares, para já trazer um termômetro do que esperar dos principais indicadores que vão sair só no comecinho do mês que vem. E a agenda bem repleta aí de dirigentes do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, que estavam em silêncio até a semana passada e agora voltam a se pronunciar. Vamos então já começar nosso giro de mercado, Débora, que tem a notícia que a gente sugere aí todo dia para vocês já saberem aí o que aconteceu, o que pode acontecer, o que vocês podem esperar nesse dia de hoje aí. Você tem aí as expectativas aqui no Brasil em relação ao Focus, voltou-se o risco fiscal, nosso querido primo do fantasma do comunismo voltou aí
a falar um pouco aí, mas tem a Ásia, né, Débora? Então a gente sempre começa pela Ásia. O que você pode falar sobre a Ásia aí nesse primeiro dia da semana? Bom, a Ásia hoje fechou no território positivo, inclusive na contramão da pré-abertura do Ocidente, porque a pré-abertura do Ocidente estava bem modesta ali, com as bolsas, na verdade, mais no terreno positivo, no terreno negativo, inclusive. Então, as bolsas europeias respondendo aos índices dos gerentes de compras preliminares que acabaram ficando ali abaixo do esperado, como já falei na agenda, e a abertura de Nova York estava muito indefinida, com a maioria das bolsas também no terreno negativo. Então, a abertura aqui no Brasil já estava sendo esperada como uma abertura pressionada. Mas apesar desse movimento negativo no Ocidente, lá na Ásia as bolsas foram para o terreno positivo, esperando mais estímulos da China. Então, vou colocar aqui o Xangai Composto na tela para vocês, porque o Xangai Composto acabou tendo um desempenho bem positivo hoje na Ásia, liderou esses ganhos com uma alta de 0,44%. Não foi um ganho ali extraordinário, mas foi um ganho importante em um dia ali que justamente as bolsas responderam a essa expectativa de estímulos na China. E essas expectativas vêm de uma reunião que acontece durante a semana, e dessa reunião se espera que saia alguma tomada de decisão em relação a estimular a economia chinesa. E, de outro lado, depois de ter frustrado as expectativas do mercado em relação a juros, porque a China manteve ali as suas taxas de 1 e 5 anos, aquelas taxas de referência de mercado imobiliário, hoje a China reduziu em 0,10 ponto percentual uma taxa de recompra, ali de títulos até mais curtos. Então, ela teve essa mudança de posicionamento em relação a essa taxa, depois de deixar a outra inalterada e frustrar toda a expectativa de corte de juros na China. Então, foi um primeiro movimento, provavelmente, aí dos estímulos que devem vir a partir de agora. E aí isso criou uma expectativa maior por essa reunião que vai acontecer durante a semana e que, de lá, aí sim, se esperam novos estímulos. E aí a Ásia acabou sendo tomada por esse otimismo e foi toda para o terreno positivo, liderada aí pelo Xangai Composto com alta de 0,44. Mas no Ocidente as coisas estavam um pouquinho diferentes, mas a gente vai falar disso lá no giro de mercado, lá no finzinho do programa. Vamos então aqui para o Brasilzão, né? Porque vamos ver como o mercado passou o fim de semana aí, que saiu o boletim Focus essa semana e a narrativa continua a mesma, né? Então, aumentou agora, diferente do que tinha acontecido nas últimas semanas, aumentou a previsão da taxa Selic, aumentou a previsão do crescimento econômico, aumentou a previsão aí da inflação, a taxa de câmbio se manteve. A gente até montou aqui agora para vocês aqui também uma arte para conseguir explicar aí bonitinho, certinho para vocês aí como que está acontecendo aí a narrativa desse mercado aí. A gente tem, ó, alta da projeção, né, da expectativa inflacionária para o final desse ano, saindo agora de 4,35%, chegando a 4,37%, e para o ano que vem também um aumento aí da projeção, chegando agora em 3,97%. A gente tem que o PIB esperado pelo mercado está em 3%, para o próximo ano manteve-se em 1,9%. O câmbio não teve alteração, ainda se espera um câmbio de final de ano em R$ 5,4 e em 5,35 para o próximo ano. E a Selic, que estava projetada em 11,25% até o final do ano, ou seja, mais 2 aumentos de 0,25 pontos percentuais aí nas próximas reuniões, agora está em 11,50. Então está se esperando ou um aumento mais forte em alguma das reuniões ou mais aumentos aí. Não sei se tem 3 reuniões até o final do ano, acredito que não tem, então está se esperando aí um aumento mais forte em pelo menos uma dessas reuniões e para o próximo ano manter-se a expectativa em 10,50. Qual que é a narrativa do nosso amigo mercado? Então vamos lá, pega aqui tudo que eu falei da semana passada, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, que continua mesmo a narrativa. O mercado está forçando e está todo mundo comprando essa narrativa. Você ouve isso nos analistas econômicos falando nos grandes jornais, na grande mídia, no rádio, na TV, que é o quê? O Brasil está crescendo, mas está crescendo demais, está crescendo acima da sua capacidade ociosa. E com isso você está tendo inflação de demanda. Essa inflação de demanda está pressionando o nível de preço, então você precisa reduzir a atividade econômica, porque o Brasil não consegue crescer 3% ao ano sem gerar inflação. Então, para isso, você precisa aumentar a taxa Selic para evitar esse problema. Engraçado que ano passado o Brasil cresceu 3% ao ano e
estava tendo um movimento de queda de taxa de juros. Então, ano passado, a capacidade ociosa brasileira magicamente a capacidade ociosa não, o PIB potencial magicamente estava mais alto. Esse ano aí, mesmo com o crescimento do nível de investimento, parece que nossa capacidade ociosa está, nosso PIB potencial está menor. Não sei por que encolheu em um ano, uma variável que deveria ser bem estável. Mas é essa narrativa e está vendendo essa narrativa e é bizarramente aceita aí de que o Brasil está crescendo demais, sendo que você ainda tem um desemprego bem maior do que o desemprego que você observa em países desenvolvidos. Países desenvolvidos têm um desemprego sempre na faixa dos 4%, 5%, a gente ainda está em 6,8% de desemprego. Mas é vendida essa versão aí de que a taxa que o Brasil está crescendo acima do que pode. O que eles estão fazendo é o seguinte, eles sabem que vai ter pressão inflacionária no final do ano, e essa pressão inflacionária está vindo por problemas climáticos, está aumentando aí o calor, a gente passou o mês de setembro aí, que está até agora horrível, fuligem, queimadas, o ar com uma qualidade terrível, e isso aí vai reduzir a oferta de alimentos e você pode ter pressão de alimentos até o final do ano. Não tem como fazer muita coisa nesse momento aí para você reduzir a inflação de alimentos. Daria para você usar a Conab e outras coisas, mas a gente não está com essas ferramentas ainda bem consolidadas. Então o que vai fazer? Eu vou aumentar a taxa Selic e vou reduzir a força, o nível de atividade econômica. Eu vou fazer as pessoas pararem de comprar no comércio, aumentar o desemprego, reduzir a renda das pessoas, fazer elas pararem de ir em barzinho, ir no cabeleireiro, ir no manicure. Então, reduzir a atividade comercial, a atividade de serviços, e eu vou fazer a economia parar de crescer tanto e vou reduzir aí o crescimento econômico, que vai pressionar menos a inflação. Ou seja, vai ser no lombo de vocês que trabalham no comércio, que trabalham nos serviços, no lombo de você, trabalhador, que eles vão querer aí fazer esse ajuste da inflação. Vai subir o preço dos alimentos? Não vai. Vai resolver o problema aí do arroz e feijão, que provavelmente vai aumentar o preço, das hortaliças? Não vai. Mas, na média, a inflação vai estar dentro da meta. O que importa é isso para eles. O que importa é isso. Não importa qual que é a qualidade da inflação, qual que é o tipo da inflação, como que se explica a inflação. O importante é estar dentro dos 4,50, nem que para isso tenha que ser no lombo do trabalhador esse ajuste. Então, continua essa narrativa do mercado e toda semana a gente vai ter que explicar para vocês aí, para vocês não caírem nessa ladainha, que eles estão falando justamente o quê? Que a inflação está acima do esperado, então você tem que aumentar a Selic. E a gente traduz para vocês que vocês vão ter que dar seus empregos, consumirem menos aí, reduzir sua renda, em nome aí do Deus Mercado, Débora. Exatamente. E essa pressão não vem de hoje, como a gente vem falando há bastante tempo, ela está sendo construída ali pouquinho a pouquinho, semana após semana. E a gente vem tratando isso desde maio, que vê essa construção mesmo sendo feita, tanto nas taxas de juros futuras, que voltaram a acelerar na sexta-feira. Agora o Focus ele acaba cravando isso, então as taxas de juros já vinham aumentando ali há bastante tempo. Tiveram um pouco de arrefecimento, mas voltaram ali para o patamar acima de 12% em vários vencimentos. E aí o Focus agora reforça. Então essa mudança até demorou para aparecer no Focus, tanto as primeiras variações de Selic, como agora essa nova variação aí para agora 11,5% da taxa de juros esperada para o fim do ano, ela acabou demorando até para aparecer no Focus, porque o Focus tem toda aquela questão de mediana, de pegar ali a variável ou o número que divide o conjunto no meio, mas se a gente olha as médias, elas já vinham subindo também semana após semana. Então não espanta o Focus colocar agora a Selic em 11,5%, ou o mercado financeiro colocar a Selic em 11,5% no fim do ano, porque isso já era apontado há bastante tempo. Então aqui a gente vê essa narrativa realmente se concretizando pouco a pouco e ficando enraizada, inclusive, na cabeça das pessoas que vão escutar esses noticiários, vão conversar lá no banco e vão escutar a mesma história. E aí, isso vai sendo reforçado também nesse imaginário das pessoas de que, sim, estamos crescendo acima do nosso PIB potencial. Alguém, em algum momento, brevemente, parou para questionar como é calculado o PIB potencial e por que mudou, aí, como o André falou, de um ano para o outro? Em algum momento alguém parou para pensar nisso? Porque a grande
grande construção aí dessa ideia, né, que vem muito dos economistas mais ortodoxos, dos neoliberais, é que a gente não tem que crescer acima do PIB potencial, a gente tem que deslocar a curva do PIB potencial. Mas muita gente não sabe nem explicar isso, é como as expectativas desancoradas ou o risco fiscal que as pessoas ficam repetindo, às vezes sem questionar o que estão falando. Então essa questão do PIB potencial para mim entra nessa cesta. Tá todo mundo falando, a gente está crescendo acima do PIB potencial, mas ninguém nem chega a questionar o que é o PIB potencial. Muita gente nem sabe, só está ali repetindo em todos os noticiários e tudo mais. Então aqui acho que a gente tem que também ter esse papel de tentar entender e tentar questionar isso para não reforçar realmente essa narrativa que, como eu falo sempre, é tijolinho por tijolinho. Ela não é construída do dia para a noite. Ela vem ali de uma série de outros fatores. Vamos então falar agora do que o mercado espera em relação à Bolsa essa semana, Débora. Você montou aí as artes aí para a gente aí, né? Então, o mercado está bem pessimista, vai. Não está achando muita coisa. Ou vai ficar no 0 a 0 ou vai perder, né? Exatamente. Estão mais pessimistas que na semana passada. E semana passada a gente tinha decisão de juros em vários países e tinha um potencial enorme realmente da nossa Bolsa ir para o terreno negativo. Por quê? Por mais que a gente tivesse aquela queda nos juros dos Estados Unidos que iam acabar fortalecendo o apetite pelo risco aqui no Brasil, então uma queda dos juros lá faz com que a Bolsa aqui fique mais atrativa. Então esse é um ponto. Ao mesmo tempo se esperava que a taxa de juros ia subir no Brasil. Então essa expectativa da semana passada de 50% de alta, 50% de estabilidade, ninguém esperando queda, era realmente muito otimista. Como vocês podem ver, o mercado errou porque a Bolsa caiu 2,83 na semana passada. Então errou e errou feio. Ninguém estava prevendo uma queda e nem uma queda tão grande. Dos dias da semana passada, o único que a gente conseguiu ficar no terreno positivo foi na segunda, com uma alta de 0,18%. Não foi nenhuma alta ali super pungente que pudesse compensar o restante da semana. Não foi o que aconteceu. E o mercado estava esperando realmente alta ou estabilidade, que a gente fosse ficar pelo menos no 0 a 0, que não foi realmente o que aconteceu. E por que eu falo que num cenário de alta de Selic, essa expectativa era desafiadora? Porque não só ali a gente teve questões em relação aos preços das commodities, que acabaram também trazendo nossa bolsa para baixo, porque as ações de grande peso do índice trouxeram a nossa bolsa para baixo. Essa expectativa de alta da Selic aqui no Brasil leva mais o dinheiro para a renda fixa do que para a renda variável, para o risco. E é isso que a gente chama de falta de apetite pelo risco. Em um cenário que você pode ganhar mais na renda fixa, você não vai querer colocar o seu dinheiro em risco. E isso permeou a semana passada toda. O mercado, nossa bolsa acabou sofrendo bastante e o dólar acabou se fortalecendo frente ao real no finzinho da semana. Por mais que a gente tenha tido ali o real fortalecido durante boa parte da semana, no fim da semana isso inverteu. E o real voltou a cair, voltou a desvalorizar frente ao dólar, porque tem uma grande incerteza em relação à condução da política monetária nos Estados Unidos. Então temos um novo capítulo do Dia da Marmota, que é a continuidade ou não desses cortes e a magnitude ou não do próximo corte dos Estados Unidos. E isso, em dúvida, faz com que o mercado não tenha ali, né, um posicionamento, um direcionamento muito realmente estabelecido. Então, fica ali uma dúvida, uma incerteza, e isso fez com que o dólar se valorizasse frente a várias moedas, inclusive moedas emergentes. Então, esse movimento, né, também de um dólar mais fortalecido acabou penalizando de uma forma geral, e até imagino que vocês tenham essa dúvida, por que o dólar subiu no fim da semana passada. O real ele acabou se fortalecendo por 7 dias seguidos. E aí ele chegou num patamar que falaram, não, acho que desse ponto não passa mais, que seria o piso ali perto dos 5,40. E aí ele voltou a se fortalecer, o dólar, no caso, voltou a se fortalecer frente ao real, diante de toda essa incerteza em relação ao próximo corte nos juros dos Estados Unidos, já que o Jerome Powell não deu nenhum direcionamento mais nítido. Então ontem, olha só, na semana passada a nossa bolsa sofreu por isso. Nessa semana, a gente tem uma expectativa dividida ali entre estabilidade e queda, então o mercado financeiro, os agentes do mercado financeiro esperam que ou a gente fique no 0 a 0 ou a bolsa vá para o terreno negativo de novo, e 25% dos respondentes acha aí que a gente pode ter uma alta recuperando a semana passada. Mas um desafio bem grande, até porque várias commodities que dão suporte à nossa bolsa, como o minério de ferro, voltaram a cair. E hoje caíram 4,5%, mas isso também é assunto para daqui a pouquinho,
porque a gente vai falar de renegociação salarial agora e vamos ver que teve reajuste acima da inflação, né, André? Exatamente. Na maior parte. Exatamente, né? A maioria esmagadora, né, que a gente estava tentando montar na nossa tarja hoje, né, conseguiu um reajuste salarial acima da inflação. A gente tem até uma arte aqui que a gente montou aqui para mostrar para vocês aí como que foi esse reajuste. Ó. Você vê aqui que só 10% aí aconteceu de reajuste abaixo da inflação nesse mês de agosto, sendo que 86,7% aconteceu acima da inflação do INPC, né, e 3,3% igual à inflação. A gente tem ainda outro gráfico para mostrar aí que é por setor, né, também. Vamos lá ver no setor. No comércio você tem a menor parte aí, que é de 77%, 20,6% é igual ao INPC e 2,4% abaixo do INPC. Na indústria é 87,9% acima do INPC, 9,2% igual ao INPC e 2,9% abaixo do INPC. Os serviços 86,77% acima do INPC e só 4% abaixo. Ou seja, o que a gente está tendo aí, basicamente, é o seguinte, que os setores com maior quantidade, com maior organização sindical estão conseguindo ir melhor. Então, você tem aí esse ano, primeiro, que muito das negociações salariais, a maior parte delas, mais de 86%, estão acontecendo acima da inflação, e os setores com maior organização trabalhista estão conseguindo aí ter um resultado muito bom aí, conseguindo ficar acima da média aí nesse final. E vamos fazer aqui o nosso giro, né? Já que tem boas notícias aí das renegociações, vamos falar do giro, porque hoje tem bastante coisa acontecendo aí no mercado e a gente vai explicar isso para vocês e tem muito a ver do que eu estava falando até agora no termômetro da Bolsa. Porque o DI Futuro 32, que vocês estão vendo aí na tela, DI Futuro 32, só para explicar para vocês o que é. Tá? O DI Futuro é uma expectativa dos juros para aquele vencimento. E nesse caso, a gente está falando da expectativa dos juros em 2032. Então, lá em janeiro de 2032, quanto o mercado acha que vai estar a taxa Selic ou a taxa DI, né? Que aqui é a taxa de referência que a gente usa e, por isso, as negociações futuras são feitas com base no DI. O DI futuro estava em 12,32 na sexta-feira. Ele abriu em 12,55 e agora ele está em 12,51. Então, isso quer dizer que o mercado financeiro ou as pessoas que negociam taxas de juros futuras estão esperando que lá em 32 a taxa esteja em 12,51. Isso também baliza várias outras taxas. Então, por exemplo, aquela taxa pré-fixada que você aplica no Tesouro Nacional quando você vai comprar seu título pré, normalmente segue muito de perto a taxa DI futura. Então, se a gente pegasse um título, é que não tem esse vencimento em si, mas se a gente pega outra taxa DI futura, por exemplo, 2031 ou 2027, a gente vai ver que a taxa que está sendo negociada ali no mercado de juros futuros é muito parecida com a taxa que está sendo ofertada lá no Tesouro Nacional naqueles títulos. Por quê? O Tesouro ele não é bobo, ele não vai pagar mais do que o mercado acha que vai estar a taxa, mas ele também não paga menos porque ele precisa ser atrativo para atrair recurso. Então a gente vê esse DI futuro subindo dia após dia, depois da reunião do Copom, e o mercado aqui exercendo uma pressão para que suba juros. Então o mercado não está contente, não foi suficiente a última alta, tanto que o Focus está mostrando uma taxa terminal em 11,5. Então não foi suficiente, o mercado quer mais juros, o mercado quer uns juros mais altos. Hoje a gente viu, inclusive de manhã, não trouxe aqui para vocês, mas pouquinho antes de entrar no ar eu estava lendo uma notícia que voltava a falar ali do risco fiscal, porque o Haddad mudou o contingenciamento de gastos de 15 bilhões para 13,3 bilhões, justamente porque teve ali uma melhora nas contas públicas, segundo o próprio ministro. E aí o mercado financeiro já começou a chiar, então vamos largar a mão do fiscal, né? Não, vai ter risco fiscal. E aí começa essa pressão também por esse lado, porque se vai ter risco fiscal, o risco país vai aumentar, e se o risco país vai aumentar, a gente tem que pagar mais juros. E aí volta naquele ponto que eu estava falando, quando a gente falou do ranking, né, de taxa de juros real. Que risco fiscal é esse, que um contingenciamento menor de gastos não dá nem 2 bilhões, dá 1,7? Que risco é esse tão grande que deixa a gente só atrás da Rússia em risco e risco de você deixar o dinheiro no país? Porque é isso que a gente está falando, se o juros real aqui do Brasil
só menor que o da Rússia, estava querendo dizer que todos os outros países têm menos risco que o Brasil e o Brasil só tem menos risco que a Rússia, que está ali em um esforço de guerra sofrendo várias sanções. Então, assim, que risco fiscal é esse? É o que eu sempre pergunto, que o mercado pinta tanto para levar uma taxa de juros futura de 32 para 12,52 com uma alta de 1,62%. Isso é pressão também para continuar essa escalada dos juros no curto prazo. E isso vem refletindo em todos os vencimentos, não é só no 32. Se a gente for pegar os vencimentos mais curtos, eles responderam a isso, e os mais longos, que aqui a gente pega o 32 de exemplo, né, porque a gente está falando basicamente aí de 8 anos para frente, é um médio prazo, não é tão longo assim, mas aqui é já uma alta de 12,52 de taxa. Imagina o que está acontecendo nos curtos também. As treasuries também estão subindo hoje, elas passaram 2 semanas praticamente só arrefecendo, então os títulos de juros dos Estados Unidos estavam caindo durante 2 semanas, o que não aconteceu com o nosso DI futuro, tá? O nosso DI futuro não está subindo porque passou 2 semanas em queda. O DI futuro passou vários dias em alta também na semana passada e na semana anterior. Mas as treasuries, que são esses títulos de dívida lá dos Estados Unidos, então esse termômetro também dos rendimentos dos títulos públicos lá, caíram por 2 semanas até a ata do FONC, né? Até a reunião do FONC. Agora a expectativa é pela ata, mas até a reunião. Como não teve uma sinalização clara ali para onde vão os juros, o mercado começou a ficar com incerteza e a partir de sexta-feira essas taxas de rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos também voltaram a subir. Então hoje a gente tem um movimento mais comum aí, que é juros nos Estados Unidos subindo, ou expectativa para os juros nos Estados Unidos subindo diante da incerteza, e o DI futuro acompanhando aqui. Mas em vários outros dias a gente teve os títulos lá caindo, o rendimento dos títulos de dívida nos Estados Unidos e o DI futuro subindo aqui, mostrando que isso é uma expectativa relacionada também ao nosso cenário doméstico e de pressão em relação a isso. O dólar sobe de novo, então atinge 5,54 hoje, alta de 0,51%. Aqui muito ligado também a essa alta das treasuries, porque se a gente tem os títulos de dívida lá subindo de novo, vai sair recurso para buscar ganho, apesar da nossa taxa aqui estar altíssima. E isso traz também aquela falta de apetite pelo risco que eu falei, que está impactando a nossa bolsa, que cai 0,44. Um ponto importante aqui, apesar do petróleo estar subindo ali 0,36 hoje, petróleo que abriu bem instável, abriu até no terreno negativo hoje, com pouca força, mas ali as questões ligadas ao Oriente Médio e possíveis escaladas levaram o petróleo Brent para o terreno positivo de novo, com alta de 0,36. Mas o minério de ferro teve uma queda bem brusca, como eu estava falando, lá em Dalian. Então, lá em Dalian caiu 4,5% o preço do minério de ferro, o que penaliza muito o setor metálico aqui no Brasil, que tem um peso enorme na nossa bolsa. Então, na sexta-feira a gente já viu isso acontecer e hoje a gente está vendo de novo. Aqui eu estou falando de Vale, CSN, Gerdau, Uzi Minas, enfim, todas que caíram na sexta-feira continuam trazendo esse pessimismo em relação ao minério de ferro. E o DXY sobe também, então dólar frente a pares, isso porque lá na Europa os índices dos gerentes de compras acabaram decepcionando um pouco e o dólar voltou a se fortalecer frente a euro e frente à libra. Então, um movimento também de apreciação do dólar frente às moedas pares, mas não tão brusco quanto o real, porque o real caiu por mais dias seguidos também. Tem esse ponto que a gente precisa pesar. Lá em Nova York, as bolsas sobem, ali em torno dos 0,33%, 0,3%, mesmo com os títulos de dívida subindo nos Estados Unidos. Essa alta das treasuries tinha, inclusive, potencial para diminuir esse ganho em Nova York, mas não foi o que aconteceu. Por lá a gente continua naquele otimismo em relação à última reunião do FONC. Então aqui um dia, bem até diria atípico, porque sobe, nem tão atípico assim, porque cai bolsa e sobe dólar, esse é o movimento mais conhecido nosso. Mas essa questão dos títulos de dívida aqui no Brasil estarem escalonando, eu acho que merecem atenção justamente por toda essa pressão em relação a risco fiscal e em relação aí pressão realmente de alta, escalada de juros do mercado financeiro aqui para o Brasil. Isso não vem também sozinho, porque o dólar também ajuda nesse cenário. Então, o dia hoje aí bem marcado por essa alta do DI futuro aqui. Débora, dia 29 a gente vai ter uma grande live aí, o lançamento do livro do Gessé Souza aí, que é o Pobre de Direita aí, que o Edu Moreira ainda vai participar.
Todo mundo conhece aquele amigo lá que reclama da taxação dos mais ricos. Aliás, o vídeo que a gente fez de taxação dos mais ricos lá continua tendo gente aí defendendo aí mais rico aí que não pode pagar imposto, que acredita que acabar com o direito trabalhista vai melhorar as coisas, que reclama de sindicato, reclama de programa social. É aquele cara aí que vota basicamente no grande empresário ou aquela história da barata que vota no chinelo, né? Então, você quer entender esse fenômeno? Vai participar da live aí que a gente vai montar aqui no domingo, dia 29 de setembro, às 8 horas da noite, o Pobre de Direito. Se inscreve aqui no link clmercado.com.br, que está aqui embaixo, e vocês vão ver aí como que entender esse fenômeno aí. Eu tenho certeza que vai ser mais uma live imperdível, se falando ainda de Gessé Souza, né, que é um grande nome da sociologia aqui, nosso patrônomo aí do ICL, né? E agora vocês ficam com o Rolê ICL, com o William de Férias. Então temos Gabi Varela e Guga Noblar com vocês, mais que excelente companhia. E a gente volta amanhã para trazer os principais pontos para vocês do que mexe com o nosso bolso, com os mercados e o que vocês precisam saber. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Olá. Nós sabemos que o povo não é bobo, mas muitas vezes o povo, sobretudo os mais pobres, são manipulados por políticos que visam conquistar apoios para teses que prejudicam exatamente essas pessoas. Como se dá essa manipulação? Manipulação que só serve para defender e proteger os interesses de uma elite rica, que não tem nenhum compromisso de verdade com a vida desses que sofrem mais e que trabalham muito. Não tem compromisso com o bem-estar da população. Nós vamos exibir aqui no ICL uma aula. O nome é O Pobre de Direita. É o nome do mais novo livro do professor Gessé Souza. Ele vai mostrar como que pessoas simples, pobres, defendem políticos que só as prejudicam. Quer saber como? Liga aí, dia 29 de setembro, um domingo, às 8 da noite, Gessé Souza vai dar uma aula magna para você, de graça, aqui no ICL. Venha saber quem é o tal Pobre de Direita.